Olha, você sabe, a política brasileira essa semana não foi nada fácil. Um dos assuntos que mais foi falado é algo que começou na semana passada. A relação entre Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Você lembra que na quarta-feira da semana passada, pouco antes do Jogo do Brasil, a ex-primeira-dama lançou um vídeo no qual ela se diz humilhada por Flávio Bolsonaro por conta das negociações políticas envolvendo o PL do Ceará. A questão é que o assunto não morreu na semana passada, obviamente. Durante todos esses dias, a gente soube de muito mais que aconteceu nessa relação, e quem vai trazer os detalhes do que, em que pé está essa relação entre os dois, é a repórter Nicole Diniz. Vamos ver. Isso mesmo, Rafa. As declarações de Michele Bolsonaro tornaram públicas uma crise que até então era tratada apenas nos bastidores do PL. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a ex-primeira-dama revelou que teve uma discussão com o enteado, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Segundo ela, durante a ligação telefônica, o senador foi ríspido e grosseiro e disse que ela deveria ficar fora das decisões do partido e afirmou que por ela ter chegado agora, não entendia de política. Michele disse que se sentiu humilhada e afirmou que desde então os dois não voltaram a se falar. Flávio reagiu às declarações ainda no mesmo dia. Pelas redes sociais, ele negou ter tido a intenção de ofender a madrasta, pediu desculpas caso a tenha magoado e afirmou que continua tendo respeito pelo trabalho dela à frente do PL Mulher e pelo papel que exerce ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, pai dele. Mas a discussão entre os dois começou muito antes. O estopim aconteceu no final do ano passado, quando o PL começou a negociar uma aliança com Ciro Gomes para as eleições no Ceará. Michele se posicionou contra o acordo e afirmou que não abriria mão dos próprios valores para apoiar um adversário que durante anos fez duras críticas a Jair Bolsonaro e aos próprios filhos do ex-presidente. Na avaliação de Michele, Ciro Gomes foi um dos responsáveis pelo processo político que terminou na inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Por isso, ela disse não entender como os próprios filhos do ex-presidente poderiam defender uma aliança com quem, segundo ela, contribuiu para a humilhação do pai. O desentendimento ficou ainda mais intenso por causa de uma disputa de vaga ao Senado no Ceará. Michele defendia a candidatura da vereadora Priscila Costa, a vice-presidente nacional do PL Mulher e uma das suas principais aliadas. Já Flávio apoiou o nome do deputado estadual Alcides Fernandes, pai do deputado federal André Fernandes, que participava das negociações políticas no estado. Nos vídeos, Michele questionou o porquê a vaga da sua aliada foi retirada para viabilizar o acordo, enquanto o pai do André Fernandes foi mantido na chapa. Segundo ela, Priscila tinha o apoio do próprio Jair Bolsonaro e ignorar essa decisão representaria um ato de traição. A exposição do conflito também provocou desconforto dentro do PL. Dirigentes do partido reconhecem a importância de Michele para o eleitorado feminino e evangélico, mas avaliam que ela extrapolou ao levar o atrito familiar para o debate público. Nos bastidores, lideranças também afirmam que as negociações políticas, inclusive a aproximação com Ciro Gomes no Ceará, teriam o aval do próprio Jair Bolsonaro. A troca de acusações expôs um racha dentro da família Bolsonaro e revelou divergências sobre as estratégias políticas do grupo para as eleições de 2026, em um momento considerado decisivo para a reorganização da direita. E pouco tempo depois, Michele declarou que estaria fora da presidência do PL Mulher Nacional. Rafa. E na quarta-feira, dia 1º, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou 2 brasileiros, 3 empresas brasileiras e uma empresa portuguesa por uma suposta ligação com o PCC. Nicole, explica mais pra gente sobre isso. Isso mesmo, Rafa. Boa tarde para você, para todo mundo que está assistindo o Agora Metrópolis. As sanções impostas a brasileiros e empresas brasileiras não pegaram o governo de surpresa, mas ainda assim acenderam um alerta sobre o que pode acontecer a partir de agora. Vamos contextualizar o que está acontecendo. Na quarta-feira, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra 2 brasileiros, o Vitor Henrique de Oliveira Shimada e Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, e 4 empresas ligadas a eles. As 3 empresas brasileiras chamam Victory Trend
PixWave Soluções de Pagamentos e Wave Construções Inteligentes. E tem uma portuguesa também, a Avenida Flutuantes. Segundo os Estados Unidos, eles fariam parte de uma estrutura de lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Essa foi a primeira vez que o governo Trump aplicou sanções no Brasil por conta da classificação do PCC como grupo terrorista. Segundo o governo americano, Shimada seria o principal elo entre integrantes do PCC na Flórida e operadores da facção no Brasil. A investigação afirma que ele teria lavado mais de 30 milhões de dólares provenientes de atividades criminosas nos Estados Unidos por meio de empresas de fachada e operações financeiras. Já a Stella é apontada como uma colaboradora próxima de Shimada. Ela teria auxiliado nas operações financeiras e administrativas do esquema. E agora, o que acontece com eles? Bom, as medidas determinam o bloqueio de todos os bens e ativos dos sancionados que estejam sob jurisdição dos Estados Unidos. Além disso, cidadãos e empresas americanas ficam proibidos de realizar negócios com os sancionados e instituições financeiras estrangeiras que fizerem transações com eles. Também podem ser alvos de sanções secundárias pelos Estados Unidos. Rafo. Flávio Bolsonaro, ele viaja na próxima semana para os Estados Unidos. Nicole, o que é que ele vai fazer por lá e quem que ele vai encontrar? Pois é, Rafa, o Flávio vai viajar para Washington para participar de uma audiência pública do escritório do representante do comércio dos Estados Unidos. Essa audiência vai discutir a proposta de impor uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros que foi recomendada depois de uma investigação comercial contra o Brasil. Flávio se inscreveu para falar na audiência e afirmou que vai defender que as tarifas não sejam aplicadas. No pedido de participação, ele diz que vai defender uma solução construtiva e negociada para que o impasse comercial entre os dois países. O senador também afirmou que será contrário a qualquer medida que atinja o PIX, um dos pontos citados na investigação comercial dos Estados Unidos contra o Brasil. Ontem ele chegou a enviar um ofício ao governo Trump, no qual diz que a sobretaxa prejudicaria exportadores brasileiros, empresas e consumidores americanos, e que acabaria fortalecendo politicamente o presidente Lula, permitindo que o governo explorasse eleitoralmente a medida. Por isso, pediu que a aplicação das tarifas fosse adiada para depois das eleições brasileiras. O governo brasileiro não pretende participar dessa audiência. A estratégia do Itamaraty é tratar a reunião como um evento sem caráter de negociação oficial. A orientação é manter as conversas exclusivamente pelos canais diplomáticos entre Brasília e Washington. A avaliação do governo é que enviar representantes à audiência poderia conferir legitimidade à atuação política de Flávio Bolsonaro como interlocutor brasileiro. E para comentar